Celina e eu sou uma parte do time de Vamos Discutir um Curso em Milagres na Fundação para a Paz Interior. E nós começamos esses webinários como uma extensão da nossa visão de estender o amor e os ensinamentos de um curso em milagres. Hoje a Débora e a Emanuela estão moderando a caixa de bate-papo. Além do inglês, nós temos 3 línguas diferentes. Os participantes de hoje podem ouvir em alemão, português ou espanhol, a escolher interpretação nos controles do webinar. Nós colocaremos as instruções na caixa de chat. O nosso webinário hoje é chamado O Curso em Milagres na Terra Sagrada. Eu gostaria que você se unisse a mim na oração, na introdução da esclarecimento. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não apenas é possível, mas necessária. É nessa experiência em direção àquilo que o curso está direcionado. Apenas aqui a consistência se torna possível, porque apenas aqui a incerteza termina. É minha honra apresentar os nossos palestrantes hoje. Nós temos a Efrat Sar Shalom, que é uma líder espiritual muito conhecida em Israel. Ela tem sido uma estudante de um curso em milagres por 34 anos e foi uma parte integrante da equipe de tradução para o hebraico, que foi liderado pela Issaur e Ruth Shex Yassur. A Efrat também ensina internacionalmente. Ela fundou a escola em Barcelona, Príncipe da Paz. Ela, devotada à prática dos conceitos do curso, a Efra estabeleceu um centro de paz, um lugar único para estudar e ensinar o curso no deserto judaico. Está aberto para todas as pessoas de todas as fés que querem experimentar um curso milagres. A Judith Kutch é cofundadora da Fundação para a Paz Interior. Ela serviu na faculdade de Nova York, na Universidade de Nova York, quando ela foi apresentada à doutora Helen Schuckman e William Tedford, que são co-escribas de um curso em milagres. Eles confiaram a ela o manuscrito e o papel de publicar o curso. Ela tem sido estudante de um curso em milagres por 45 anos. Muito bem-vindos, Judith e Efrat. Thank you ever so much, Celina. Muito obrigada, Celina. Nós estamos muito felizes de estar aqui. A Efrat está sentada aqui. Ela é aquela que tem o cabelo longo, branco, com o fundo branco. Eu estou sentada aqui com a minha filha, Tamara Morgan, que ela também trabalha para a Fundação para a Paz Interior. Quando ela ouviu dizer que a Efrat e eu iríamos fazer algo juntas, ela conhece a Efrat há tanto tempo quanto eu, então ela começou a pular de alegria. Ela queria estar aqui conosco, então, e talvez você veja que ela desaparecendo, mas é apenas a tecnologia. Por que gostaríamos de fazer um programa hoje intitulado Um Curso em Milagres na Terra Sagrada? Se você pensar por um momento, nós estamos no mês de abril, então, e abril é o mês em que celebramos 2 grandes feriados, que é a Páscoa e o Corpus Christi. Então, como o judaísmo era um precursor e a continuação, de alguma maneira, do cristianismo, então realmente me surpreende que há 40 anos atrás, quando eu ouvi de um homem jovem em Israel que ele gostaria de traduzir um curso em milagres que ele estava estudando há 3 anos na língua hebraica. Eu achei que poderia ser feita de maneira boa, então nós já sabíamos que traduções poderiam ser feitas, porque nós já tínhamos instruções muito específicas no nosso texto que definia uma função de tradução, que não poderia mudar a forma daquilo que estava sendo traduzido, mas não o conteúdo. Então, os nossos tradutores trabalharam nisso durante anos para assegurar que o conteúdo
continuar sendo o mesmo e que eles tinham as habilidades para tradução. Então, eu estava me comunicando com a Abby e não muitos anos depois, o meu pai estava em seu último ano de vida e ele tinha uma conferência que ele gostaria de participar em Israel. Então, e eu fui com ele, acompanhei para ajudá-lo. O único homem com, por quem eu estava apaixonada e gostaria de ver, eu devo dizer algo sobre Abre, que era como um tradutor de um curso Milagres. Ele me ajudou com meu pai todo o tempo que eu estava ali, foi uma semana, e passou todos os dias me ajudando e me levando a reuniões e discutindo o curso e meditando e orando juntos. Eu sabia naquele momento que ele ainda era um bom tradutor, mas isso era muito diferente. Essa era uma reunião, você poderia dizer, de duas almas juntas, dois espíritos que, de alguma maneira, reconheceram um ao outro, que receberam uma função, uma tarefa, e o Ave me ajudou como seu parceiro na tradução, uma mulher excelente que era a sua ex-mulher. Então, isso já fala muito sobre a cura, que os dois já estavam divorciados e eles trabalhavam juntos como os principais tradutores. Eles montaram uma equipe e essa equipe era Efrat e Assur. Oh, meu Deus, Efrat! Afra Shalom. E Efrat, eu poderia dizer, ela era a metade da geração, porque a Avi envelheceu e a Efrat então se juntou com a Abel e Cresta para continuar esse trabalho, que era esse trabalho do milagre na paz. E ela assumiu muito mais tarefas. Não sei se ela gostava disso, mas isso aconteceu com ela. Ela estudou com ele por muito tempo até que ele faleceu. Nesse meio tempo, a Efrat, que recebeu uma função um pouco diferente, que não era a tradução, que é muito, ela certamente faz muito disso, mas que era editar e ler a tradução original. E ela fez isso repetidas vezes. Nós sabíamos que ela era muito versada no curso e em inglês. E talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando sobre isso agora. E eu digo por quê. É porque há algum tempo atrás nós tivemos um webinário onde nós apresentamos todos os tradutores ao redor do mundo e nós gostaríamos que você soubesse que talvez você tenha se perguntado como seria em outras línguas sem ser no inglês? Então, talvez as pessoas tenham histórias diferentes de perdão, eles compreendem isso também, porque não está na língua nativa. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, sim. Então, sem mais delongas, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno pré-vídeo que nós fizemos há um ano, quando a EFAS esteve nos visitando aqui na Califórnia. E nós, então, e depois eu vou apresentar a Efrat. Meu nome é Efrat Shalom. Eu moro em Tel Aviv. Eu nasci em Jerusalém. Eu conheço um curso de milagres. Eu ouvi sobre ele quando eu tinha 18 anos, quando acabou de sair. E depois eu descobri que esse era um curso de milagres. Eu não sabia como isso mudaria a minha vida e a vida de tantas outras pessoas. Quando eu tinha 9 anos, houve a guerra de 67 em Israel. Eu tinha 29 anos quando eu encontrei o curso pela segunda vez, que foi em 87. Eu me lembro dessa data tão claramente. Eu senti naquele dia que eu tinha encontrado a minha vida novamente. Eu senti como se eu tivesse renascido. Eu sabia tudo.
que o Avi, meu professor, me ensinou. Ele me lembrava de onde eu pertencia, quem era a minha família, qual era o meu Torá, qual era o meu caminho e para onde eu estava indo. Muito obrigada, Avi. Thank you, Avi. Muito obrigada, Avi. Então, eu comecei um curso de milagres com Avi. I got all that time, I got this Todo o tempo, eu recebi essa mensagem. Nem mesmo era uma mensagem, era como algo em voz alta que me dizia: você deveria estar ali, você deveria estar no palco, você deveria estudar e ensinar, desculpa-me, ensinar ali, além do palco, você deveria ensiná-lo. Eu simplesmente recebi a mensagem e memorizei cada palavra, cada frase que o Ave me disse. Eu me senti tão conectada ao Ave, ele era parte do meu coração. Eu o conhecia acima desse mundo, além desse mundo. Então, quando eu ouvi uma vez, eu ouvi dizendo: alguém deve cuidar do fogo eterno. E ninguém estava lá para fazê-lo. Como eu disse, eu era tão tímida, eu não falava com o Ave, eu não conseguia falar com ele. Ele era tão maravilhoso e eu era tão pequena, mas eu simplesmente saí da sala e disse: Ave, eu vou cuidar do fogo eterno. E foi isso. A partir daquele momento, eu me tornei parte da equipe, do grupo de tradução. A minha parte era ler junto com a Kut. A Ave estava traduzindo, indo para os Estados Unidos para conhecer a Judith, para estar na fundação, para ter o seu momento em quietude, para traduzir um curso de milagres. Nós recebemos o material do Ave, nós sentamos juntos. E ele estava olhando para o livro em inglês, Ellen. Eu lia a partir do hebraico a tradução recém-feita em hebraico que a Ave nos tinha feito e nos enviado para passar cada linha, cada seção ou cada parágrafo, nós tínhamos que nos aprofundar tanto nesse ensinamento. Não era uma questão de tradução, era realmente passar por um processo tão profundo juntos. Nós sempre começávamos com uma oração. Nós líamos repetidas vezes, muitas vezes. Se houvesse algo que nós não compreendíamos, nós costumávamos orar, cada um de nós, e compreendia a palavra correta, a palavra certa, até que nós estivéssemos satisfeitos, nós não passávamos para a próxima frase. Isso foi uma bênção tão grande, um ensinamento direto de Yeshua para nós dois. Eu me lembro que havia uma sessão onde ele nos dizia: eu estou aqui, por favor, a minha mão está estendida para você, segure a minha mão e caminhe comigo. Nós olhamos um para o outro e eu disse: Lute, agora, esse é o momento. É agora que nós devemos para o nosso perdão, nosso processo de perdão com Yeshua. Como você sabe, em Israel, nós somos judeus. Não é fácil. Yeshua é um nome tão grande, Jesus, todas essas coisas que foram feitas em seu nome. Nós sempre nos sentimos desconfortáveis.
até mesmo de dizer a palavra Yeshua. Então, nós simplesmente entramos nesse processo de perdão, sabendo que a voz era a voz de Jesus, era muito desconfortável para nós. Eu me lembro que o Ave escondia isso dos alunos e também de si mesmo, porque para nós, judeus estando em Israel, isso é tão estranho, isso é tão desconfortável. E no Israel, em Israel, seu nome hebraico é Yeshua. Yeshua Yatzrateh, Jesus de Nazaré, Yeshua. Esse é o nome dado. Agora, quem quer ter orgulho de que está seguindo Yeshua? Havia também uma grande discussão sobre como nós deveríamos chamá-lo, Yeshua, no seu nome, ou deveríamos chamá-lo de Yeshu, que a maioria das pessoas o conhece como Yeshu. Não é um nome muito bom chamá-lo de Yeshu, mas todos o conhecem como Yeshu. E ele estava nos perguntando, ele estava nos pedindo, chame-me de Yeshua. Yeshua é salvação. Esse é o meu nome. Então, ao aprendermos isso e ao passarmos pelo processo de perdão com Yeshua, porque isso era o que ele estava nos pedindo em um curso Milagres, e depois disso, eu estava andando com Yeshua nas ruas de Tel Aviv, com uma paz tão grande por 2 semanas. Eu era totalmente amorosa e eu sabia que o meu amado Yeshua e eu, que nós caminhávamos juntos. Então eu comecei a marcar todos os lugares onde Yeshua está falando conosco diretamente. Eu tinha certeza de que esse livro foi escrito especialmente para mim. Eu tenho certeza que todo estudante se sente assim, mas eu estava realmente sentindo, quando eu lia dessa maneira, ele estava me dizendo o que fazer, como estudar, como perdoar, como entrar em cada detalhe na minha vida. Eu amo essa revisão número 5. Vai lá, volta, estuda isso novamente, porque essa revisão é tão longa, 2 páginas de revisão, e no entanto, as lições em si são tão curtas, então essa revisão deve ser muito importante. E nessa revisão ele está nos pedindo para que sejamos a sua voz, as suas mãos, seus pés, para trazê-lo através de nós para o mundo, para sermos seus mensageiros, para que ele possa estar em todos os lugares. Muito obrigada. Muito obrigada por serem estudantes de um curso Milagre, seguindo o seu caminho, porque isso está trazendo tanta paz e amor para todas as nossas irmãs e irmãos no mundo. Nós somos necessárias. O momento é agora. Nós somos necessárias. Nós somos muito preciosos. Que nós nos lembremos disso. Que esses sejam os passos conforme nós caminhamos na terra, nos lembrando de Deus, suas bênçãos, sua única paz, sua santidade e seu amor. Muito obrigada. Eu acho que essa é uma grande maneira de apresentar a Efrat, e eu a conheço, e vocês vão conhecê-la também um pouquinho melhor, e vocês vão conhecê-las ainda melhor quando ela começar a falar sobre um curso de milagres na Terra Santa. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Efrat mencionou um lugar de paz no deserto, originalmente chamado Mondebaran,
E eram apenas estudantes do curso juntos, não havia nada ao redor além do deserto. Nós podíamos dizer desolação, mas estava completo de amor. E essa primeira foto mostrando um pouco sobre como foi construído. Então, parecia muito pequeno olhando de fora, mas cresceu consideravelmente. Você verá algumas fotos e do lado de dentro também. E aqui você pode ver a vista de cima, você pode ver a terra e como era isolado. As pessoas andavam no deserto e através das cavernas, e eu tenho certeza que a Efra tem algumas histórias sobre isso. Todos os tipos de pessoas vieram aqui. Você pode ver que nesse grupo em particular havia alguns budistas, e eles foram para lá por causa do chamado. Eles ouviram falar disso, eles gostariam de explorar juntos essas pessoas falando sobre a paz. E tem essa foto que foi tirada do lado de dentro, do interior, onde tem coisas no chão, e aí. Então, esse é o cenário, e a linda lua que aparecia à noite, e aqui é o Ávia fazendo uma oração no lugar da paz. E aqui são um homem chamado Suleiman, um homem muito amado, que era um membro da tradição Druze, e alguns dos seus amigos vinham também para orar usando o curso e os pensamentos do curso. E nós temos um grupo em Tel Aviv, na verdade, que eram estudantes há muito tempo do curso, e eu nem sei quantas pessoas vou ter que perguntar. E então você agora viu um pouquinho sobre o que acontece no deserto. Eu acho que você pode encontrar muito mais informações online se você estiver interessado, e certamente você pode conseguir material sobre isso. Efra, eu gostaria de perguntá-la antes, qual foi a inspiração sua e do seu ex-marido para construir esse centro no deserto? Eu posso dizer-lhe que, bom, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos e muito obrigada e saudações a todas as pessoas, todos os estudantes no mundo. Esse é um prazer tão imenso. Muito obrigada. Qual foi a inspiração? Quando eu era criança, eu amava o deserto. A primeira vez que eu fui ao deserto, eu senti como se eu estivesse em casa pela primeira vez e eu não queria voltar do deserto. Eu tinha 14 anos e eu estava com um grupo de estudantes e eu voltei para casa e eu disse, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Então eu me senti tão em casa. Eu conheci os caminhos, eu conheci as pedras, as montanhas, os montes, a terra. Então, eu sabia que um dia eu moraria no deserto. E quando eu comecei a aprender um curso de milagres, muito rapidamente, depois de um ano, eu comecei a ensinar, porque o chamado era tão forte, e eu costumava levar os estudantes para Kumar, porque eu queria que eles soubessem onde é o nosso lar. E eu sempre soube que eu precisava construir um lugar, um lar para um curso de milagres e possivelmente um centro no deserto. Anos antes de termos fundado o lugar em si, eu fui com um bom amigo meu para essa mesma área. E eu disse para ele que quando eu olhei através da janela, eu falei para ele, pare o carro, pare o carro. Eu preciso olhar para essa vista. Eu sabia, eu simplesmente conhecia aquela vista. Ela estava acima do Mar Morto, havia uma grande montanha, eu conhecia aquele lugar. E era a única foto que eu tirei em 3 dias viajando esse lugar. Então, eu me esqueci sobre isso.
Então, quando chegou o momento e eu conheci Stephen, quando eu conheci Stephen, eu falei para ele, nós teremos um lugar no deserto e o nome será um tempo de deserto. Então, e algumas vezes eu me lembrava do plano e algumas vezes eu me esquecia do plano, assim como todos nós fazemos. E quando havia uma oportunidade para ver esse lugar, era perto de Arad, e nós olhamos em algum lugar, e aí quando nós chegamos a esse lugar, eu falei, é isso, essa é a terra de Deus, é sagrada, essa terra é tão sagrada, as pedras são tão sagradas, eu sentia a energia, eu sabia que era esse o lugar. Então nós dedicamos o lugar para um curso em milagres. Nós dedicamos para o mundo, porque esse é o lugar onde um curso em milagres pertence. E eu sabia que as pessoas de todos os lugares do mundo deveriam vir e estudar ali. Esse é o caminho de Abrão. Abrão, nosso pai, caminhou por ali, e o rei Davi também esteve nesse deserto, e ele escreveu o livro dos Salmos. Eu sempre falei para os estudantes, Yeshua também caminhou aqui sem saber o quanto eu sabia. E eu simplesmente me senti em casa, eu conheci esse lugar, essa caverna. E pela primeira vez, quando eu estava entrando na caverna, que eu ainda não conhecia, eu não sabia que havia uma caverna ali, mas eu estava no topo da montanha, descendo, e eu parei. E eu segurei minha cabeça e eu falei, uau, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar. Eu comecei a chorar e eu falei, mas como eu me lembro disso? De onde vem essa memória? E eu queria saber, eu queria saber, me lembrar de que momento, de que lugar, ou é um sonho. Eu comecei a chorar ali, e aí nós descemos e havia uma caverna. Era a minha caverna, era o meu lar. Então, Yeshua me levou até ali. Eu simplesmente entreguei a minha mente para ele. Eu dei a minha vida para ele. Eu sabia que há uma outra parte dentro de mim e nós vamos falar sobre falar com o espírito do corpo. Eu simplesmente sabia. Uma voz interna, nós chamamos, mas não era simplesmente uma voz interna, era uma parte de mim, era a minha mente que estava falando comigo, estava me guiando. Assim como na revisão 5, eu sou sua essência, seu coração, sua voz, seus pés. E eu sabia desde a primeira vez, quando eu conheci um curso em milagres, eu simplesmente sabia. Eu falava, sim, leve-me para onde você quiser. Então eu conto essa história para que você saiba que a vida é tão mais fácil quando nós simplesmente soltamos e deixamos que Deus faça tudo. Então é assim que nós chegamos nesse lugar no deserto. Nós fomos simplesmente guiados para aquele lugar. Eu estou muito feliz que você tenha compartilhado essa história, Efrato, porque ainda ela tem um efeito muito forte. Eu conheço muitas pessoas e pessoas, meus amigos também, de outros países, que foram até lá e conheceram você ali e conseguiram experimentar esse lugar onde Jesus caminhou e ter a lua e meditações de maneira tão simples, todos comendo juntos e talvez até cozinhando juntos. Então, essa é uma experiência e nós falamos no início que uma teologia universal é impossível, mas que uma experiência universal não apenas é possível,
Mas então eu gostaria de agradecê-la por você oferecer essa experiência universal de unicidade, independente da cor da pele, das crenças religiosas, sem olhar para as diferenças, apenas o espírito ali, e o espírito funcionando como espírito. Além dessas linhas, eu sei que você trouxe à tona porque as pessoas vieram até você e te conheceram ali e convidaram você para os países onde eles moram, porque você vis-a-vis A Course in Miracles. é um veículo tão maravilhoso do perdão e de um curso em milagres, de um sistema não dual, onde nós sabemos que a nossa própria essência é do Espírito, que a voz que nós ouvimos por Deus é o Espírito Santo. Quando você alcança esse tipo de despertar e acontece cada vez mais conforme você caminha, mas conforme você reconhece que há alguns medos que você precisa superar e até mesmo culpa que você precisa encarar, eu gostaria então de contar uma história sobre como você foi convidada para a conferência em alemão. Você faria isso? Sim? Muito obrigada, muito obrigada. Querido Andrés, que veio para o deserto e me convidou depois para um festival na Alemanha. Bom, a Alemanha é uma história para mim, pois ambos os meus pais vieram da Alemanha. E em casa sempre havia diferentes sentimentos de ambos os lados. Nós estávamos correndo, nós estamos fugindo da Alemanha. Alguns membros da família não vieram. Então, mas quando o convite chegou, eu simplesmente sabia que eu deveria ir. E na família, nós sabemos, não, nós não vamos para a Alemanha, é proibido, nós não vamos voltar para lá. Mas eu simplesmente sabia, então eu pedi perdão para o meu pai e falei, não, eu devo ir. E então eu devo trazer paz para a Alemanha, para os meus irmãos e irmãs, e eu também vou perdoar no nome da minha família, em nome de todas as famílias, porque todos somos irmãs e irmãos. E é isso que um curso em milagres está me ensinando. Então, eu vou ensinar isso. Então, eu sabia que se eu pensasse isso para mim, não seria fácil, mas então para os meus irmãos e irmãs na Alemanha, talvez seja muito mais difícil. Então, eu deixei que o perdão andasse à minha frente. Eu era a segunda. E quando eu entrei, não era eu. Eu não estava ali. Era Yeshua. Eu estava plena de amor. Ele estava pleno de amor. Todas as pessoas estavam brilhando de amor. Então nós nos reunimos nessa sala maravilhosa. E a maneira como eu comecei foi lendo as orações da minha avó, do livro de orações da minha avó, que eu levei comigo, em hebraico e em alemão. E havia uma bênção para a Alemanha, em hebraico, a oração hebraica e judaica da minha avó. Então eu comecei
a dizer a todos que eu amo a língua porque é a língua da minha avó e dos meus pais. Eu amo a cultura porque eu cresci com aquela cultura. E eu simplesmente os amava. Eu simplesmente amava a língua e as pessoas e as minhas irmãs e os meus irmãos. Eu estava simplesmente flutuando no ar. Era a Yeshua, era eu. Não, eu não estava ali. Era a minha voz. Era a voz dele. E depois de 5 dias, houve uma última reunião. E era o momento de dar testemunhas. Então, nós éramos 3 em salas diferentes. E eu perguntei o que eu devo fazer. E me foi dito, não faça nada, simplesmente deixe que as pessoas falem e não faça nada, simplesmente ouça. A sala estava cheia naquele momento, todos me conheciam. Eu estava abraçando a todos, eu amava a todos. A sala estava tão cheia e ali as pessoas começaram a se levantar e a falar sobre a sua experiência. E aí chegou essa pessoa, esse homem. Ele era mais novo que eu. Ele disse: eu tenho algo a dizer para você. Eu nunca ensinei, eu nunca contei a ninguém essa história. Quando eu tinha 10 anos, eu fui para a escola e a professora nos falou o que os alemães fizeram para os judeus. E eu voltei para casa e a minha avó estava ali. E eu falei para ela, quão horrível era aquilo, o que eu ouvi na escola. E como isso poderia ser? E eu estava chorando. E ela disse, eu realmente amo aqueles dias. Ela era parte do grupo nazista. E aquele homem estava chorando. Ele estava realmente chorando. E eu estava ali. E eu estava o abraçando. E eu amava tanto. Assim como eu o amo agora. Então, eu estava segurando as suas mãos. Olhando nos olhos dele. Todos na sala estavam chorando. Todos estavam chorando. E eu falei para ele, a sua avó e a minha avó estão sentadas ao redor do fogo. Elas estão sentadas e cantando para nós uma linda canção. E eu cantei essa música. Boa noite. Toda criança, todo adulto conhece essa música. Todos estavam. Eu nem mesmo posso explicar. Foi um momento sagrado, um instante santo. Eu estava o abraçando. As pessoas estavam chorando. Mas então, eu perguntei a ele, mas você conhece essa música? Eu tenho certeza que a sua avó costumava cantar para você.
Obrigada, minha avó. Ela me ensinou todas essas músicas, então eu conseguia cantá-las. E todos estavam rindo muito alto. Foi, foi uma cura tão imensa, tanto um perdão tão imenso. E isso foi libertador. E foi muito real. E depois nós cantamos juntos. Quão bom é estarmos juntos em hebraico. שבת אחים ביחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. How good it is to sit together. Como é bom sentarmos juntos, todos juntos. Como é bom estarmos juntos, sentarmos juntos. שבת אחים הנה מה טוב, שבת אחים. So it was. Então foi. I have no words. Eu não tenho palavras. E eu falei, eu preciso dizer, eu preciso compartilhar com você. Não fui eu não estava ali. Foi uma cura tão profunda. Muito obrigada, Yeshua. Muito obrigada, irmãs e irmãos. Muito obrigada. Eu amo vocês tanto. Muito obrigada. Eu devo dizer, quando a Efrat contou essa história, e talvez seja a terceira vez que eu a ouvi, porque obviamente eu gostaria de ouvir muitas e muitas vezes, me tocou de uma maneira tão profunda que também me afetou. E como eu também nasci judia, com uma vida muito similar que ela teve no país dela, eu me encontrei começando a superar o medo e a culpa de amar Yeshua. Eu devo contar isso para vocês, que em hebraico, assim como em todas as línguas, tem desafios para a tradução. E em hebraico, o Espírito Santo agindo, que é feminino, que sempre me fez sorrir. Então, quando eu peço ajuda, porque eu sempre tenho que mudar os pronomes, e tinha que ser ela. Então, nós sabemos que não existe nenhum problema de identidade de gênero na realidade. Então, quando as pessoas perguntavam por que um curso de milagres foi escrito em masculino, e ela dizia, bom, pense sobre isso. Essa história também se espalhou de muitas maneiras, porque eu consigo pensar nas pessoas, e Efrat, ela trouxe tantas fotos, e eu tenho mais de 1000 sobre o que está acontecendo em Israel hoje em dia, e também fotos das viagens dela, e na verdade eu consigo ver as fotos dos alemães e dos grupos e as pessoas que estavam lá, e você consegue ver as lágrimas nos rostos dele. E um curso em milagres é sobre o perdão. Isso é tudo que é um curso em milagres, que é corrigir a nossa percepção. Pedindo pela ajuda do Espírito Santo para que vejamos de uma maneira diferente, para que vejamos da maneira como Deus vê as coisas e não da maneira como nós vemos. E como a Efra acabou de dizer, quando ela saiu de lá, ela sabia que ela não era a pessoa que estava lá falando. Claro que ela levou o corpo dela, porque nós ainda nos vemos na forma, então nós temos que fazer o trabalho, e ela deixou que o Espírito Santo viesse através dela. E tem um texto do curso, eu gosto muito, perdão é a única coisa que está ali pela verdade e as ilusões do mundo. Então, todas as vezes em que nós chegamos aos nossos próprios episódios do perdão, então nós precisamos lembrar que essa é a única coisa que está entre nós e as ilusões do mundo. Eu simplesmente gostaria de entrar por um momento aqui para dizer que essa história, quando
Quando uma pessoa é curada, você nunca é curado sozinho. E chegando nessa história, então tocou tantas outras avós e bisavós. Eu sabia que a minha bisavó, ela recebeu educação em casa com o meu avô, que foi resgatado da Alemanha. E a minha avó cresceu naquela casa e era muito difícil naquela época. E aquilo foi transferido para mim. Então, ouvir essa história, então cura linhagens across the whole world. And when ao redor de todo mundo. E quando eu conto essa história, eu consigo tocar exatamente na dádiva que você trouxe da unicidade. E continua, e continua. Então, muito obrigada por mostrar o caminho com que você faz, Efrat, repetidas vezes, onde o seu país, o seu caminho traz, e sem medo. E é necessário que seja sem medo. E tem uma outra história favorita que explodiu minha mente. Então, muitas vezes eu recebo ligações da Efrat que Yeshua falou para que ela fizesse isso ou aquilo. E ela sempre segue a sua guiança e ela... Então, muitas vezes a minha mente que duvida e fala, não, fala a verdade. Então, a Efrat me ligou uma vez no Ano Novo Judaico e ela me falou que Yeshua tinha falado para que ela fosse para Nova York e montasse um grupo de pessoas, no mínimo 3 religiões diferentes, e tentar assegurar que elas chegassem à Universidade de Colômbia de médicos e cirurgiões para orar e agradecer a Helen e o Bill por tudo que eles fizeram pelo mundo. Então, esse foi o lugar de nascimento do curso. Mas então, eu deixo que você conte essa história. Muito obrigada, Judith. Bom, na verdade, começou um ano antes. Nós nunca sabemos como as coisas são, como as coisas vão se desenrolar. E eu estava sentada, e eu estava em oração tão profunda, e isso me conecta com uma outra história que eu vou contar, mas eu estava em oração, e eu vou contar a história agora. O meu coração estava em pedaços, em frangalhos, completamente quebrado, estilhaçado. E o que era a única coisa que eu poderia fazer era orar. Então eu estava orando, orando, orando. E de repente, houve esse período que veio de cima e era Yeshua, e ele estava me entendendo. Você está usando de maneira equivocada o seu coração. Aqui está o seu coração. E era uma pedra gigante, azul turquesa, com formato de coração. E ele colocou aqui. Eu estava em oração e de repente não eram as minhas palavras, não era eu. Eu estava orando através deste corpo. Come, all tribes, and we shall make todas as tribos, e vocês viverão a paz. E de repente eu vi tantas tribos chegando dos desertos, chegando dos mortos, vindo de todos os lugares, e eles estavam se reunindo ao meu redor, com cavalos e burros, e as pessoas despidas, descalças, e elas estavam todas ao meu redor. Venham, venham todas as tribos, e nós encontraremos a paz.
Eu estava simplesmente chorando como uma mulher louca. Mas não era eu. Foi um grande chamado. E eu sabia que eu preciso usar meu coração da maneira apropriada para que eu possa dar, para que eu possa dar um próximo passo na minha vida. Foi muito forte, mas eu deixei de lado, eu não contei para muitas pessoas a respeito disso. E depois, um ano depois, Shira Perhaim, meu estudante, a minha irmã amada, ela começou a ouvir o chamado de Yeshua para ela. E ele estava falando com ela, de repente, em um workshop. Quando eu ouvi as palavras que ela me disse, eu sabia que era ele, porque ninguém falaria com tanta beleza. Com o hebraico bíblico é uma poesia, pura poesia. E a primeira mensagem foi em julho. E Yeshua disse, 9 de setembro, vá para Nova York. Reúna 8 pessoas, 3 religiões ou mais, vá para a Helen Bill, deu o seu consentimento a mim, deram, e você deve dar o seu consentimento para mim. Isso foi o que fizemos. Eu tive que fazer isso, eu conheço o meu caminho na terra, a Shira conhece o caminho no céu, então nós reunimos. E foi tão fácil, foi um milagre. E um milagre de uma maneira milagrosa. De repente, eu tinha um lugar em Nova York, tão próximo à universidade, ao hospital, e de repente chegaram todas as pessoas. E ali naquela capela, que é uma capela que todas as pessoas podem orar. É para judeus, cristãos, para muçulmanos. É maravilhosa. Nós fomos guiados para lá, porque eu liguei para o hospital e eu perguntei, onde podemos orar? Ah, tem uma capela, você pode orar ali. Então isso foi o que fizemos. Mas antes de chegarmos, normalmente, eu vou para o lago para nadar e orar. Eu vou tão longe que ninguém está ali, então eu realmente consigo orar sozinha. E Yeshua estava me dizendo, 2 dias antes ele estava me dizendo, por favor, beba isso do seu, o prayer shala do meu avô numa igreja. Ele falou, não se preocupe, não se preocupe com o seu avô, ele está bem comigo. Ah, que alívio, que alívio. Eu sabia que era verdade. E eu devo apenas acrescentar algo a essa história, porque na história da família, há 2 rabinos que foram mortos em nome de Jesus. Então, com isso, você pode compreender a complexidade de tudo, mas Yeshua insistiu, você vai. Então, foi por isso que eu estive ali. Éramos 8, nós estávamos cantando o seu nome, assim como Yeshua nos pediu para que fizéssemos. Então nós conseguíamos ouvir nossas vozes cantando seu nome. Estávamos orgulhosos e unidos. Em Sufi, um muçulmano, estava cantando conosco e obviamente os cristãos. E nós.
três de nós. Foi perfeito. Nós demos o nosso consentimento. É para isso que fomos para Nova York, para darmos o nosso consentimento a Yeshua, para fazer o que quer que seja que Ele nos peça para fazer, sem questionar, sem argumentar. Nós fazemos conforme Ele nos pede que façamos. Sim, muitas vezes nós temos que estar em oração, mas não é nada quando nós sabemos que é Ele que está caminhando conosco, não sou eu. Então, isso é o que nós fizemos, nós demos o nosso consentimento e depois, no dia seguinte, fomos para um centro em Nova York. E ali ele nos deu uma nova mensagem. Esse foi apenas o primeiro círculo de paz. E muitos, muitos virão. E o próximo será em Israel, em Jerusalém, no deserto, nos lugares onde Yeshua caminhou. E os nossos irmãos da Espanha deveriam estar conosco. E isso foi o segundo círculo da paz. Foi em Jerusalém. 6 religiões, 6 mensageiros de paz, orando juntos em Jerusalém, no coração de Jerusalém. E unindo-se em Jerusalém, isso será. Isso é paz. Conforme, tal como conhecemos de Jerusalém, paz irá brilhar para todo mundo. Então, isso foi apenas o segundo, e muitos outros círculos de paz se reuniram a partir de então. Mas eu tenho a sensação de que você inspirou muitos a começar os seus próprios círculos de paz, porque, obviamente, você fala com todos nós. Isso pode ser muito confortador saber que talvez nós estejamos entrando numa nova fase para todos os estudantes que têm estudado o curso há muito tempo, que nós ficamos presos, mas definitivamente temos um comprometimento conosco para pensar que esse círculo de paz começa do nosso interior e nos foi dado, e para que olhemos para cada um de maneira diferente e pedimos ao Espírito Santo, por favor, deixe-me ver essa pessoa de maneira diferente, essa situação. O que nós queremos acima de tudo? A paz. Agora, eu gostaria de poder mostrar aquele pequeno vídeo que nós recebemos de você. É muito curto. Não começa o som ainda. Você, por favor, poderia dizer mais uma vez quais foram as palavras que você ouviu que você deveria dizer nessa pequena oração? No prédio que a Helen e o Bill co-receberam o curso. Venham todas as tribos e nós faremos a paz. So here they are. Então aqui estão as pessoas que se reuniram Listen to it now. e nós podemos ouvi-los agora. 9 línguas. Καλήνη σε όλα τα θέματα ηρεμία και ειρήνη. Yokoso, minna kite. Eva desyo. Tarla denabi. Arshi sürsha anisharish. Wanaspatiim, Menaseshalom. 来，各种种族都一起来，和平相爱。Venham todas as tribos e assim faremos paz. Jokti, все сделаем мир.
Venham, venham todas as tribos e assim haremos paz. How many languages are there? Quantas línguas estavam ali representadas? 9 línguas. 9 línguas. Foi espontâneo. Eu simplesmente sabia que eu precisava fazer isso e eu perguntei quantas línguas temos aqui. E aí nós começamos a contar 9. Well, Bem, we thank you at the Foundation nós for gostaríamos de agradecê-la em nome da Fundação para a Paz Interior and I por ter know it will not be sido the only uma anfitriã maravilhosa e sabemos que não será a única vez que nós a veremos, porque haverá muitos mais webinários. E nós gostaríamos de receber o feedback de vocês, porque de tempos em tempos nós iremos apresentar vocês aos seus outros irmãos para que vocês possam conhecer e saber como essas pessoas trazem os ensinamentos para o seu país. E nesse sentido, nessa fase particular, que eu posso ainda voltar um pouco mais ainda e dizer que foi um grande amigo para quem entreguei o manuscrito antes do curso ser publicado, e ela levou o curso para Israel e começou o primeiro grupo, e o Ava participou e começou a aprender dela. Então, você sabe, não é necessário muito, apenas a sua disponibilidade para que você ouça a voz por Deus. E os milagres simplesmente acontecem. E tudo isso são apenas evidências dos milagres, porque o perdão e os milagres caminham juntos. Eu gostaria de acrescentar que o seu caminho, Efrat, sempre foi muito inspirador para mim. Não é muito diferente do meu próprio caminho, mas eu acho que nos leva a situações loucas e que nós podemos rir delas e também estar num lugar tão humilde. E quando as pessoas não têm uma conexão tão profunda com essa voz, simplesmente confie que você não está fazendo nada errado, você está no seu caminho e você está sendo guiado. E uma vez que você se comprometa com esse caminho de um curso em milagres e ouvir e realmente confie que o que vai começar a acontecer é o que deve acontecer. E não fique tanto na sua mente pensando, será que está certo ou errado? Simplesmente comece a confiar. E a Efrat é uma professora maravilhosa para fazer isso. Então eu gostaria de terminar com essa citação de um curso em milagres, que você se surpreenderá. E diz, e lá está, que não há nada que a fé não possa perdoar. Somos um. God bless. Deus abençoe. Deveremos encerrar com uma pequena música que você gostaria de cantar para nós? Sim, poderemos fazer isso. Ou você gostaria de ler? Eu adoraria. Eu vou cantar uma música muito curta, mas eu gostaria muito, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de manifestar a minha maior gratidão aos estudantes em Israel, aos muitos professores em Israel, à comunidade em Israel. Sem os estudantes, um curso em milagres não tem vida. Eu gostaria de enviar o meu amor aos estudantes na Espanha e na América do Sul, porque todos somos um, é uma única comunidade. Não são países diferentes, nós somos todos um. Eu amo todos vocês muito. Muito obrigada. Muito obrigada. For tonight. Para hoje à noite, a Shira veio aqui e ela estava orando para nós. E de repente, essas palavras chegaram. Eu gostaria, apenas no último momento, eu falei com a Judith e nós falamos e traduzimos e corrigimos.
E antes de começar essa sessão, eu acho que todos gostariam disso. Então, muito obrigada, Judith. Tamara, muito obrigada, minha amada irmã. Essa noite será dedicada para a cura das percepções equivocadas. Unam-se e venham para o portão do céu, que eu abrirei para vocês. Unam-se, venham com uma única canção, uma canção para apreciar o seu nome, minhas crianças. Unam-se em seu chamado, respondam-no agora. Seus mensageiros, unam-se em seu conhecimento dele, e eu vou passar entre vós. Eu não deixarei ninguém de fora, porque eu venho para unir todas essas crianças. E com seu consentimento para mim, a sua luz irá brilhar do leste para despertar a mente adormecida. Verdade na terra fará um lugar perfeito para a glória do céu. Não haverá mais divisão nem separação em seu nome. Um espelho perfeito de um amor único brilhará em todas as mentes, pois em seu amor tudo foi criado. E saiba que eu vim para ensinar-lhe repetidas vezes para que você saiba, para que você conheça esse único amor em Cristo. Meus mensageiros, meus professores, meus estudantes, em uma missão caminhamos de volta para a casa do Pai e nada estará faltando para nós. Conhecemos a sua santidade. Eu abençoarei aqueles que caminham sobre a terra. Abençoarei todos os seus filhos e filhas. Eu não vim aqui sozinha, pois é o seu poder que eu levo diante de mim, e eu sou aquela que irá guiar o seu caminho, pois na sua luz eu caminho. Eu não conhecia o sofrimento, mas apenas o seu amor, que está em tudo, e deve ensinar para você. Eu vou entregar a minha paz e os meus ensinamentos e a paz em tudo. Amém. Então, agora uma curta música dos Anjos da Paz. Nós somos os Anjos da Paz. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMelachim HaKadosh, Baruch Hu, Machem L'Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMelachim HaKadosh, Baruch Hu.
Thank you so much, Muito Efrat, obrigada, Efrat, Judy, and Tam. Judith e What a Tam. beautiful way to conclude today's Que event. maneira maravilhosa de encerrarmos esse evento. Muito obrigada a todos, amor e gratidão. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco hoje para o evento de hoje. Então, gostaríamos de expressar a nossa gratidão aos nossos intérpretes. In the German language, Na língua alemã, nós temos Jana Lehnen, Switzerland. da Suíça. In Portuguese, Em português, we have Juliana Kurokawa Juliana Kurokawa, do Brasil, in Switzerland. mas também mora na Suíça. And in the Spanish language, Na língua espanhola, nós temos a Verônica Mejia Barney, Miami, Florida, em Flórida, Miami, Colombia. de Bogotá, Colômbia. Thank you to our interpreters. Muito obrigada aos nossos intérpretes Huge e international também para toda a equipe internacional que está trabalhando conosco hoje por trás das cenas para possibilitar esse evento. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui. We are so pleased to Nós announce estamos the foundation's tão just released felizes de anunciar que a Fundação acabou de share your favorite lançar and listen to a course a of edição online. E você pode encontrar qualquer citação de um curso em milagres nos seus aparelhos. Você pode ir nesse site e você pode... put the information in the Nós vamos ter um link aqui na caixa de bate-papo. Also, please note that our E por social favor, note que os nossos links de mídia social, chat as well. que eles também serão colocados na caixa de bate-papo. E então nós convidamos você a estar conosco. Então você pode apoiar a fundação entrando na Amazon Smile e uma parte da sua compra também será doada à fundação. Nós apreciamos todas essas doações e contribuições para a Fundação para a Paz Interior. ACI webinar will be announced. E o nosso próximo webinário será anunciado em maio. Nós ainda definiremos a data. Muito obrigada.